Ações do café no cérebro. O café, ele vai atuar diretamente no teu cérebro. A função principal dele é bloquear a adenosina, que é um neurotransmissor que sinaliza o cansaço, né? A adenosina, ela vai subindo e aí o cérebro, ele é todo integrativo. É como se fosse um sítio, né? Que tipo assim, o boi come não sei o que quando ele caga, cai não sei o que vira uma planta tal, que já dá a fruta tal, que você colhe. Então assim, tudo no cérebro é um efeito em cadeia. Uma coisa sobe, outra vem para diminuir ela, que faz outra subir, e aí vai um efeito em cadeia. Tudo no cérebro é assim. O café, ele é um beta-bloqueador. Ele trava o bloqueador de cansaço. Por isso, quando você está tomando café, você sente... Parece que tu deu um levante. Parece que deu um se liga, tipo, pum. E isso é viciante. As pessoas querem ficar sempre voltando esse se liga. O problema ele não te dá energia. O café não te dá energia. Ele anula a sua percepção de cansaço. Aí é um problema. Por quê? As pessoas acham que tomar café dá energia. Não dá energia. A coisa que a adenosina que aumenta e acusa o teu cansaço e vai te liberar outros recompensadores para poder trabalhar aquilo, inclusive o sono, você bloqueia. E aí você para de perceber que tá cansado, mas você tá cansado. E aí vira um tapa-buraco. Isso a longo prazo te quebra, porque você vai sempre achando que tá com energia. Não tá. Tipo assim, a adenosina, ela deveria subir, sei lá, vamos falar, a 20 km por hora. Quando você tá muito cansado, ela vai subindo a 50 km por hora. Quando você tá fadigado, ela vai subindo a 100 km por hora. E aí, quando ela bate o pico dela, ela vai te provocar coisas, sono, descanso, não sei o que, repouso, pá, que vai fazer ela voltar ao sentido de 20 km por hora. Só que você vai usando beta-bloqueador, que é o café. Vai usando beta-bloqueador. Ela já tá numa velocidade de 100 km por hora. Tu já tá num limite, mas não percebe. Mas fingindo que não tá. E aí tu quebra. Tu começa a ter outros problemas. Ansiedade, irritabilidade. Pô, meu irmão, tu desliga, né? Os caminhoneiros, eles ficam tomando estimulante. Era muito comum, né? Não sei se ainda é um... Eles ficam tomando estimulante pra conseguir, né? Porque o caminhoneiro, ele ganha por carretagem. Então ele sai lá de Goiás, tem que ir pro Rio Grande do Sul. Cara, tipo assim, a viagem duraria 3 dias se você respeitar os horários de sono. Pô, mas se você não respeitar, vai durar 2, um dia e meio. Tu já pode fazer outra. E aí o que você ganha, sei lá, 20 mil no mês, tu vai ganhar 40 mil. Eu tô dando exemplo, não tenho ideia de valores. E aí, o cara vai tomando estimulante. E aí chega um dia, meu irmão, que ele tá dirigindo e faz assim, ó. E nem viu, porque o cansaço tá ali, mas ele tá bloqueando. Mas o corpo tá cansado, tá chegando no limite dele. Daqui a pouco, o bloqueador não consegue parar o pico. Já bate o pico. E aí tu desliga, sem perceber. Desliga de forma assintomática. Porque você tem os sintomas antes de desligar, né? Você começa a ter confusão, você vai tendo outras características, né? Pum, desliga é o último. Dá tempo de você se organizar. Cara, eu tenho que parar o carro, não sei o quê. Quando você vai tomando beta-bloqueador, né? Ou vai usando algum tipo de beta-bloqueador, você vai enganando o seu corpo. Mas vai ser cobrado. É uma dívida que não para de crescer, entendeu, filho? Se você não tá fazendo os rituais certos pra acordar descansado, um dia você vai perceber. Eu costumo dizer, vocês me perguntam porque às vezes eu durmo pouco, como é que eu dou conta da minha rotina? Eu acordo 4 horas da manhã, vou até às 11 da noite. Cara, eu vou indo até moer. Quando moe, eu paro e descanso. Normalmente meu sábado e domingo, cara, é descanso. Eu não pego vídeo. Assim, respondo caixinha e tal, mas não é uma coisa assim que eu tenho que acordar às 4 da manhã. Então assim, eu acordo a hora que eu acordar, faço o que tiver que fazer, deu cansaço, eu paro e durmo de novo. Cara, eu levo o dia assim pra ir reabastecendo, pra poder chegar segunda-feira e aguentar um hip, né? Eu falo que são tiros de 5 dias que eu dou. Eu dou um tiro de 5 dias, eu chego na sexta, normalmente eu tô muito moído. Meu rendimento de treino, de tudo, tá muito moído. Mas, eu tô dando conta por enquanto. Eu cheguei em uma fase, e eu não recomendo, que eu cheguei a dormir 4 horas por noite. Fiquei quase 2 anos assim. E quebrei. Mas aí quebrei, meu irmão. Quando quebrei, foi saúde pro caramba. Eu tive problema alérgico. Meu irmão, eu tive uma porrada de problema junto. Por quê? Porque eu fui esticando. O corpo quebra. E aí tu tem que... tipo assim... Sacrifício tem que ter prazo, filho. Por mais que tu seja um cara acima da média, por mais que tu seja um cara determinado, você precisa de prazo. O teu corpo, descanso também faz parte do treinamento. Eu quebrei, tive que reorganizar tudo, porque eu achei, eu vou dar esse tiro, né? Eu tinha um prazo ali de 2, 3 anos que eu ia ficar nesse ritmo, porque eu tinha que dar conta de mulher grávida,
filho nascendo, mudança de emprego, projetos rodando, né? Aprendendo uma nova habilidade, que era ele fazer isso aqui. E aí, meu irmão, né? Eu chamei pra carcaça. Eu falei, foda-se, eu dou conta, sou brabo, dou conta. E, cara, fui. E, cara, aguentei bastante tempo. Só que quebrei, meu. Quebrei, assim, de saúde, fiquei. Pô, cara, me embolei uma porrada de problemas junto. Tive alergia, tive uma porrada de problemas. Foi um ano muito ruim, assim. Mas serviu pra eu me reorganizar. Fui reorganizando coisa por coisa, coisa por coisa. Hoje eu tenho mais bom senso, né? Se precisar, filho, eu durmo pouco, eu não durmo, eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que quando bater o cansaço, quando bater moer, tem que desligar, tem que deixar a máquina descansar para recuperar. Faz parte dos processos, né? O teu cérebro, ele precisa de sono. O sono, ele é a hora da regeneração. Tudo que você descompensa durante o dia para exercer suas funções é na hora do sono que você vai recuperar. Vai recuperar teus músculos, né? Tu perdeu o glicogênio, quebrou proteína muscular para poder compensar a outra que estava faltando, não sei o que. Na hora que você dorme, você quebra a gordura para refazer a proteína muscular. Você vai passar adenosina no teu cérebro, vai entrar em estado de torpor, vai recuperar, vai tipo dar um banho no teu cérebro, tirar tudo aquilo, né? É como se fosse aquela limpeza do computador. Mas não tem no computador ou no teu celular, que teu celular começa a ficar lento, aí tu vai lá, limpeza de hardware. Aí ele vai lá, tipo, a gente tem não sei quantos cache ocupando memória desnecessária. Ele dá uma limpeza, joga tudo aquilo fora e pum, o celular fica rápido de novo. Parece que tu resetou o celular. É exatamente isso que acontece quando tu dorme. E aí, pra você que tá estudando, a não dormir e deixar pra estudar no último horário do dia, não é estratégico. Porque você precisa desse banho, né, de sono pra poder resetar teu cérebro e acordar com cognição e memória. Porque cognição e memória, capacidade de raciocínio lógico, precisa estar descansado. Elas são as primeiras coisas a perder, porque o teu cansaço sobe, aumenta o seu cortisol, aumenta a sua vigília, você fica mais tenso, você perde você perde córtex, vai ficar mais burro. Pessoa estressada é burra. Desculpa falar, mas é verdade. Quando você usa muito café, você perde o uso estratégico e começa a criar tolerância. O que é tolerância? Todo neurotransmissor, filho, né? Todo neurotransmissor, sei lá, ele é pra correr assim. Quando você começa a criar tolerância, o teu corpo ele vai aumentando o quanto precisa de neurotransmissor para entregar aquilo, para tentar não te fazer viciar. Só que o problema é que você criou um hábito sistemático de estar sempre consumindo. Então você fica repetindo, é assim que se começa os vícios. Só que aí agora, para tu ter o mesmo efeito, em vez de tomar 3 xícaras, tem que tomar 10. Por quê? Tu tá com tolerância. É a hora de você rever a tua estratégia. Pô, Kadar, então qual é o jeito certo de tomar café? Cara, o jeito certo de tomar café é 3 a 4 miligramas por quilo, né? Um cara de 70 quilos na faixa de 3 quilos. Quer tomar mais café? Fica mais forte. Kadar pode tomar mais. Cada tem 100 quilos. Brincadeiras à parte, mas é calculado por quilo peso, tá? Porque é distribuição proporcional. Excesso de café, né? Quando você começa a criar tolerância, você vai desenvolver ansiedade, insônia, irritabilidade e redução de dopamina. Isso traduzindo é o quê? Começa a prejudicar, filho. A parada que você diz que não posso viver sem, porque sem isso eu não produzo, começa a te fazer não produzir. E aí perde o efeito. Você deixa de ter a função estratégica. É interessante você usar o café de forma estratégica. Qual é a forma estratégica? Cara, 90 minutos, 1 hora, 90 minutos depois que acordar, 8 horas antes de dormir, 3 a 4 xícaras por dia, né, de um café coado, concentrado. Evitar logo depois da refeição, para dar tempo de absorver melhor o ferro. Isso é o uso estratégico. Organiza. Depois que eu faço tal coisa, eu normalmente tomo café, depois que eu treino. Eu treino, aí eu venho gravar, aí eu paro, tomo um café, escrevo o quadro, aumenta meu foco, aumenta minha euforia, aumenta minha cognição, tira minha percepção de cansaço. Pum, é o café do dia. Eu tomo essa xícara por dia. E é interessante, filho, a cada 6 semanas você fazer uma abstinência de 5 a 7 dias. Por quê? Porque todo neurotransmissor vai resetar, vai fazer um jejum dos neurotransmissores. Mas aí o Manzani, falecido Manzani, da minha turma, a gente era da equipe de natação, ia ter uma competição, e aí ele me deu, ele chamava de abelhinha, né, que era o pré-treino do Arnold. Liposix veio depois. Cara, era um pré-treino do Arnold, quem aí das antigas sabe, acho que ele chegou um tempo a ser proibido, e a parada tinha, sei lá, acho que 200 miligramas de cafeína nas cápsulas. Irmão, ele me deu 3, eu nunca tinha tomado aquela. Eu tenho resistência a café. Aí, pum, mel e aquela porra. Falei, Kadar, isso aí vai dar um gás na gente pra gente fazer a prova. E um moleque tinha furado na natação e eu tive que fazer a prova dele. Então eu fiz 3, 4 provas. Tu vai fazer 2, eu fiz 3 ou 4. Cara, e uma foi de 400 metros. Te juro, eu não senti cansaço. Eu saí igual os caralho. Eu saí, meu irmão. Eu lembro que eu saí da competição.
compete em alto rendimento, quando tu sai da competição, irmão, tu sai amassado. Tu sai ferrado, precisando de energia. Meu irmão, eu saí zerado, trincado, meu irmão. Sei o que, meu irmão? É parada muito louca. E eu lembro que eu tava com tanta energia que eu falei, cara, vou parar pra fazer... Eu parei pra fazer barra depois da... Fiquei fazendo barra. Cara, meu irmão, tô com muita energia, essa p... é muito foda. Eu esqueci o nome desse pré-treino, cara. Era um do Arnold. Eu acho que ele andou um tempo sendo proibido, mas... Só que depois dali, eu fui pra casa da minha tia. E, pô, de Realengo pra Zona Sul, que a minha madrinha morava, pô, 1 hora de ônibus. Irmão, dentro do ônibus, tipo, ônibus apertado, começou a me dar, tipo assim, quase hoje eu sei que aquilo ali foi quase uma crise de ansiedade. A parada começou, tipo assim, as coisas ficarem em câmera lenta, a boca ficar seca, e eu senti vontade de fazer. Meu irmão, me deu uma agonia do caralho. Desculpa o palavrão. Eu comecei a ficar, meu irmão, eu vou pular esse ônibus, eu vou abrir essa janela, eu vou pular. Meu irmão, aí eu, assim, né, eu sempre tive essa porra de controlar a respiração, controlar a respiração, tenta distrair. E a parada. E eu já tinha tido uma dessa, quando eu comecei a trabalhar no rancho, e eu ficava às vezes servindo os outros, eu servia muito cappuccino. Eu nunca tive acesso a cappuccino, irmão. Eu era muito pobre. E aí, eu lembro que uma vez, eu tomei, assim, uns 10 ou 20 cappuccinos no dia, assim. Parada boa, assim, toda hora assim, não sei o que, um cappuccino. Meu irmão, quando eu fui entrar na aula, né, eu saía de lá e ia estudar. Meu coração batendo forte pra caramba. Eu tentando me concentrar na aula, não conseguia, eu tive que sair pra andar. E aí... aconteceu essa mesma coisa. Só que eu tava dentro do ônibus, eu não tinha como sair pra andar. Aí eu fiquei, caraca, meu. Tanto é que quando eu desci dali, eu parei numa praça antes de chegar na casa da minha tia e fiquei fazendo barra pra gastar energia. Tempos depois, eu... Toda vez que... E aí, assim, eu fui... Quando eu treinei pro Coesp, eu tentei tomar uma parada chamada Lipo Six Black. Que era... Esse daí do Arnold tinha parado de fabricar, não lembro porquê. E aí, o Lipo Six Black, teoricamente, era o grande estimulante, o caramba... E ele, tipo assim, tem 200 ou 400 miligramas de cafeína. Cara, eu tinha que tomar aquela... e sair pra correr. Porque se eu não fosse fazer uma atividade física, eu passava mal. Porque eu tenho resistência à cafeína. E aí, cara, né, eu tô falando... Por que eu tô falando isso? Porque, assim, o excesso de cafeína pode ferrar você, né? Tipo, energético, essas coisas que vocês ficam tomando, ela é a base de cafeína. Eu lembro de... Eu vi um ator que ele tomou, acho que 6 Red Bull numa noite, nessa parada de bebedeiro, caralho. Meu irmão, ele foi parar no hospital, foi internado porque teve angina, que é desregulação do batimento cardíaco. Porque você... Lembra que eu falei que o corpo, ele é uma sequência de processos? Quando você quebra um, filho, e aí sobrecarrega, tu quebra uma porrada de processos do seu corpo que é necessário. E aí tu chega nessa parte, taquicardia, crise de ansiedade, o caramba. Então, assim, eu fazia essas... Aí eu parei, tanto é que eu parei de tomar essa de Lipo Six. Eu treinei pro curso do BOP e banquei o curso todo, né, só com café. Sem estimulante, sem problema. Eu ficava neurótico. Falei, cara, se eu tomar essa vai me fazer passar mal, aí eu vou perder treino, eu não vou treinar direito e... Não, tem que ser com o que o corpo tem mesmo, é isso aí. E fiz. Tinha 28 anos. Não foi fácil, né? Só que assim, e aí vai o efeito. Quando você quebra algum ciclo do corpo e força ele mais do que o normal, é interessante que você esteja em um ambiente de temperatura e pressão controlada. Tá? Desregulou alguma coisa, tu vai no hospital. No curso não dá pra isso. E aí, em 2009, o Major Novo era o coordenador do curso, um moleque morreu com uma doença chamada rabdomiólise. O que é rabdomiólise? Rabdomiólise é o seguinte: toda vez que você estressa um músculo, você fratura ele. E aí, quando você fratura ele libera uma enzima chamada creatinina, que avisa assim: eu preciso de mais músculo, porque esse não tá dando conta. E aí, o teu corpo faz o processo de tratar essa toxina da creatinina e manda mais músculo, e por isso o treino te deixa mais forte. Tem que ter esse ciclo de recompensa. Cursos de alto rendimento ou trabalhos de alta performance, como é o Coesp e o CAT, eles quebram muito músculo ao mesmo tempo. Por quê? E por que acontece hoje em dia e não acontecia antigamente? Porque antigamente, quando os caras treinavam, eles treinavam grupamentos globais. O que é grupamentos globais? Tu faz barra, irmão, tu trabalha tudo junto. Tu faz flexão, tu trabalha tudo junto. Tu faz agachamento, tu trabalha tudo junto. Isso é músculo global. Você trabalha grandes grupos ao mesmo tempo. Faz paralela. Então os caras antigamente treinavam como? Barra, flexão, paralela, agachamento, corrida. Trabalhava tudo. Quando você faz musculação, filho, ela tem uma grande
uma grande característica estética, por isso que você faz laboratorial. Isola só o bíceps, porque tu quer fazer só o bíceps crescer, tu isola só o tríceps. Só que, irmão, o cara que trabalha global, ele trabalha o bíceps e uns 15 músculos que estão aqui em volta junto. O cara que trabalha laboral, ele trabalha só o músculo isolado e pouco dos estabilizadores em volta. Por isso, o cara que treina com um peso solto tende a criar mais força do que o cara que treina com peso em máquina. Altera o efeito, né? O Coleman fala isso, mas outros pesquisas vão mostrar também. O cara antigamente trabalhava grandes músculos. Chegava lá no Coesp, carregar uma mochila, pegar uma pedra no chão, carregar um amigo nas costas. Eram movimentos globais. Tava dentro do corpo dele. O cara veio se preparando e veio fazendo só localizado. Ó, eu tenho quadríceps forte, eu tenho... Meu irmão, tu não treinou global. Chega lá no curso, é o dia inteiro correndo, é o dia inteiro subindo montanha, é o dia inteiro carregando pedra, o dia inteiro botando mochila, e aí cai na água, nada por 12 horas. Meu irmão, teu corpo cria uma porrada de microfraturas que vai sobrecarregar o teu rim de creatinina. Quando o teu rim não consegue processar, ele entra no efeito da rabdomiólise, que é o quê? Tem tanta toxina nele que ele trava. Aí o aluno começa a urinar pouco, para de urinar, ou quando urina preto. Quando chega nesse ponto, irmão, tem que internar na hora, porque o rim, quando para, mata o corpo. O rim, meu irmão, é o mais brabo pra matar você. E aí, nego se enche de estimulante, nego se dopa pra treinar o caramba, chega lá no curso, irmão, o corpo não é acostumado com aquilo. Ele é acostumado com os estimulantes, com o tempo de repouso, com não sei o quê, e aí ele quebra.